Olá pessoal, muito bom dia a todos. A Brasiline Tecnologia, como alguns já sabem, a gente tem aí um caminho de 16 anos de mercado, somando hoje, apresentando hoje mais de 5 escritórios em todo o Brasil, mais de 500 cases validados, uma base superior a 1.500 clientes, totalizando aí mais de 5.000 soluções comercializadas. Nessa história aí de 16 anos, a gente pôde notar que a nossa maior vocação mesmo é para entregar projetos em tecnologia da informação para melhorar a qualidade da vida dos negócios, das empresas e, sobretudo, das pessoas envolvidas em cada ponta de negociação. Recentemente fomos destaque nas mídias, inclusive o Rafael pôde nos ajudar aí, contribuindo quando nós falamos de WAF. Também tivemos uma recente publicação na Infomoney, Exame, Veja e demais mídias sobre a LGPD. Estão aí os links, a gente vai deixar disponibilizado depois. E o que basicamente a Brasiline faz, né, além de prover infraestrutura, segurança de informação e cloud? Nós somos mais do que uma consultoria de TI, nós nos posicionamos como um provedor de serviços em segurança e infraestrutura. Isso é o principal diferencial que você pode ter, além do que uma simples revenda, né? um simples canal de distribuição, unindo o fabricante, ligando o fabricante à sua necessidade de compra, né? A gente vai muito além do que isso, né? A gente se propõe a fazer uma atuação de fato de 360 graus, onde nós atuamos do sizing do projeto até a sua sustentação final numa proposta muito nova de SNOC, né? E por que eu digo nova? Nós sempre fizemos SNOC, mas agora nós modificamos a nossa matriz de ferramentas, de recursos, entregando uma solução ainda mais robusta, né? Uma forma de nós dizermos quem somos é sempre pontuando quem nós não somos, né? Nós não somos esse bichão aí grande, complexo, burocrático, lento, né, que precisa de grandes recursos, né, de consumo de grandes recursos para se manter, né? A nossa proposta, nosso paradigma é sempre o Guiopardo, que atua de forma ágil, leve e, sobretudo, estratégica, né? Então, essa é a nossa vocação. Sobretudo, quando nós nos deparamos com alguns projetos que o cliente já tem um player grande em seu ambiente, em seu fornecimento, nós podemos também atuar em alianças estratégicas e alianças de parceria, agindo junto com esses players e atuando de forma solidária. Isso é possível porque o nosso time de especialistas está a serviço, nós chamamos nosso time de experts da Brasiline, e são basicamente os nossos profissionais altamente qualificados, homologados, certificados e com uma experiência muito grande em projetos de missão crítica, tá? Nós temos esse time em todo o Brasil e, sobretudo, no nosso headquarter técnico em Vitória, onde nós sustentamos o nosso NOC e SOC. Basicamente, dar uma passada aqui sobre nossas soluções, antes de passar a palavra para o Granha. Algumas das nossas soluções a gente envelopou, né, a gente colocou num formato mais amigável aí de entendimento. Então, nós temos aí basicamente 5 filhinhos, né? Brasi Protect, Brasi Cloud, Brasi Infra, Brasi Connect e o nosso SNOC empoderado para poder oferecer o Brasi Solutions, né? As soluções da Brasiline. A parte de proteção, a parte de segurança de informação foi revista e baseada na condição de prontidão de defesa das Forças Armadas Americanas, né? Então, a gente chama as nossas soluções e o nosso entendimento de DEFCON, né? Então, do DEFCON 5 até o DEFCON 1, a gente tem aí os serviços e ferramentas de prontidões mínimas até as mais complexas para atender qualquer ambiente, né? Isso é importante dizer que sempre olhando o legado do cliente, aquilo que ele já tem em seu ambiente de produção, e também olhando para o seu budget, não envelopando, não empacotando nenhuma solução, mas sempre levando em consideração o tempo, a maturidade e as necessidades efetivas daquele cliente. O Brasi Infra é a nossa oferta para infraestrutura de TI. Então, a gente está olhando aqui um pouco além apenas da proteção do perímetro, mas também todas as necessidades para a gestão dos servidores,
um size correto dos seus ativos, olhando para o conceito de replicação do ambiente, always on business, virtualização inteira de data centers e também fazendo isso de forma planejada, estratégica e com uma gestão 360 graus. A nossa oferta de cloud também é destacada por oferecer desde uma coisa muito simples, que seria um backup ou um serviço de e-mail, quanto também data centers inteiros virtualizados em cloud, né? Um site DR em cloud, uma conectividade, um ambiente de produção, um RP rodando em cloud, a gente consegue entregar isso. E também nossa oferta de proteção de e-mail, o nosso e-mail Scan Protection, que está sendo revisado, faremos um webinar brevemente, a gente vai falar a data no final desse nossa conversa, e nós temos aí uma oferta muito especial para proteção de segurança e de scan para e-mail. Uma passada também rápida aqui na nossa oferta de SNOC, ou SNOC, né, onde nós fizemos uma readequação, alguns recursos adicionados. Então, nós colocamos uma roupa nova nesse SNOC, empoderamos ele e a gente tem apresentado já ao mercado, aos clientes, e tem sido um sucesso na execução. Né? Basicamente por quê? Porque a gente saiu, basicamente saímos daquela proposta de um monitoramento superficial de rede e um monitoramento superficial dos agentes. A gente entrou realmente no tráfego, entramos com radar no tráfego, entramos com um agente responsivo no desktop, no endpoint, então a gente está entregando muito além, né? Isso tem muita adequação para LGPD, então isso aqui é uma feature que nós podemos entregar para os clientes, que será de grande valia na sua jornada de adequação. Esse SNOC a gente entrega de forma completa, inclusive com o endpoint embarcado e mantendo sempre a qualidade da nossa gestão 360 graus, que pode ser adquirida ou não. Basicamente aqui um pouco das telas, né, que a gente usa, os dashboards que a gente usa na operação de NOC, onde nós customizamos, né, com tecnologia grafana, ou seja, são gráficos reais, são mapas reais de cada ativo da rede do cliente. E já entrando aqui na parte do SD-WAN, isso aqui é um pouco do Fabric que nós seguimos, que tem muito a ver com o Fabric Fortinet, né, onde nós olhamos para o ambiente do perímetro, desde lá do firewall, desde a entrada da rede até a gestão e análise de eventos. E tudo isso suportado com a nossa gestão 360 graus, que, como já disse, não vê apenas a venda de um simples ativo, mas sim toda a evolução do projeto, desde a instalação, do suporte, da manutenção e da sustentação numa oferta bem arrojada de NOC e SOC. Então, esse aqui é um overview muito breve aqui da Brasiline, uma explicação de quem somos e como fazemos os nossos negócios. E agora eu vou para a parte principal, né, que é com o Dr. Marcelo Souto de Lima. Além de professor e advogado, ele também é DPO, tem atuação desde a GDPR fora do Brasil, vai poder falar um pouquinho dessa experiência dele, e também é membro da ANPPD, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Proteção de Dados. É uma associação recém-lançada, se não me engano, no final do ano passado, ele vai poder me corrigir, e que reúne as principais mentes que têm trabalhado com direito digital no Brasil. Né? Então, doutor Marcelo, fique à vontade, eu vou passar o controle aí da apresentação para você, e fique à vontade, a casa é sua. Bom dia, pessoal, tudo bem? Agradeço aí a apresentação feita pelo Rodolfo. É importante estar participando desse momento. Eu vou compartilhar aqui uma pequena apresentação. Nós vamos falar. Vamos lá, como o Rodolfo disse, eu sou advogado, eu sou professor, trabalho com a área de tecnologia há aproximadamente 10 anos já, diretamente ligado com direito e tecnologia. Trabalho como DPO, já atuo como DPO, encarregado de proteção de dados de 2 empresas atualmente, e aí na ponta a ponta daquilo que envolve o segmento de tecnologia, o segmento
envolvendo direito, a parte não só do direito, mas todo o business de tecnologia. Eu tenho trabalhado diretamente nesses últimos anos. E como nós não temos muito tempo, a LGPD é um assunto extenso, é um assunto que dificilmente nós vamos conseguir exaurir, e ainda mais em 1 hora, como temos aqui, né? Porque eu quero deixar um espaço ao final para perguntas e respostas. Então, eu gostaria de ir direto ao tema da nossa apresentação, que é como preparar a sua empresa para a LGPD em menos de 5 meses. E você, se tiver alguma dúvida ao final, você pode fazer a pergunta, você pode me contatar através do LinkedIn, através do Instagram, e nós podemos aí debater, eu posso te ajudar e prestar as orientações possíveis. Eu tenho um pouco mas o DNA de professor ele é muito presente, então a alegria de ensinar, de compartilhar informação, ela é sempre muito latente, e então não precisa se preocupar, não vou cobrar nenhuma consultoria para te responder nenhuma pergunta, ok? Vamos lá então, pessoal, como a LGPD, para quem ainda não conhece, né? Creio que todos aí conhecem, é a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018. É uma lei importante, ela veio regulamentar, né, regular o mercado quanto ao tratamento, a forma através da qual se dá a coleta e o tratamento de dados pessoais, o armazenamento, o compartilhamento pelas organizações, pelas empresas no Brasil, tá? O que é importante é que a LGPD ela foi promulgada, né, ela foi sancionada em 2018 e ela tem a previsão de começar a vigorar a partir de agosto deste ano, a partir do dia 20 de agosto de 2020. Quais são aí, e essa é a dúvida do mercado, o que eu preciso fazer, o que eu não preciso fazer, dá tempo, não dá tempo, qual é a necessidade, eu não trabalho diretamente com o consumidor final, preciso me adequar. Ou seja, ainda existem muitas dúvidas. No período em que a GDPR ela começou a... No período que a GDPR foi promulgada e no período em que ela começou a vigorar, eu morava na Europa, então eu tive a oportunidade de presenciar, né, de vivenciar o que aconteceu, como se deu a preocupação, a adequação, a implementação de todo o marco legal e de como as empresas fizeram. E lógico, ressalvado as diferenças culturais, existiram na realidade das empresas europeias a mesma preocupação que existe atualmente no Brasil. Nós ainda não sabemos como a ANPD, enquanto órgão regulador, vai se comportar, e por isso mesmo há necessidade de todos estarmos adequados. A GDPR, eu vou falar isso mais à frente, a LGPD, perdão, assim como a GDPR, ela não cria exceções, ela é uma legislação que ela vem e ela abraça todas as empresas que de uma maneira ou de outra trabalham com a captação, com a coleta, com o tratamento, com o compartilhamento de dados pessoais. E mais à frente eu explico que isso abrange praticamente todo o mercado, tá? Algo interessante falar é que muita gente criticou a LGPD, mas a LGPD ela vem com o intuito justamente de regular o mercado e de promover desenvolvimento social e principalmente econômico, tá? Quando nós olhamos a realidade da GDPR, o que a GDPR fez foi trazer proteção de dado pessoal e de maneira indiscriminada, atendendo todas as classes sociais, todos os níveis econômicos, sem distinção,
Então, a LGPD, ela vem com esse mesmo intuito, proteger o titular dos dados, dar segurança para que dentro de um ambiente de rede, dentro da internet, dentro de uma rede social, dentro do local de trabalho, independente de onde essa pessoa esteja, ela tenha segurança e garantia de que os seus dados estão protegidos, de que aquilo que vai acontecer com os seus dados, ela não vai sofrer uma violação no tocante aos seus direitos fundamentais, aquilo que a Constituição garante. Esse é um assunto bem legal para quem está na área acadêmica, é um assunto que está muito em alta hoje, que é o direito à informação, o direito à privacidade, o direito à intimidade, que é o artigo 5º da Constituição Federal, o inciso 10, que garante o direito à privacidade, à vida íntima, mas como que essa relação ela se dá no ambiente de rede, como que ela se dá na internet. E então, abrindo um parêntese para quem gosta da área acadêmica, para quem está envolvido na área acadêmica, esse é um assunto que, por conta da LGPD, por conta cada vez mais de tecnologias que avançam e vão revolucionando o mercado, está bem alto. Então, o que é direito à informação, o que é direito à publicidade? A LGPD estabelece essa diferença, sim, mas é um assunto bem interessante. Então, o objetivo da LGPD é promover a proteção dos dados pessoais, promover os direitos do usuário, garantir que esse dado tenha o destino para o qual o usuário foi informado, garantir que tudo o que está acontecendo com aquele dado foi informado ao usuário, houve o consentimento do usuário, e isso, aos olhos do legislador, e eu acredito que sim, gera maior desenvolvimento econômico, porque você tem mais segurança jurídica na atuação das empresas de tecnologia. Eu advogo para algumas, eu sou consultor de algumas empresas, e daí fica o meu olhar de quem faz a parte jurídica para essas empresas, de que isso é muito bom. O investidor ou a estrutura de investimento por trás dessa empresa, ele mesmo se sente mais confortável porque há uma norma, uma regulação quanto ao assunto. Então, de maneira bem rápida também, porque esse é outro ponto que dá para avançar muito, para discorrer pelo menos umas 2 horas só falando sobre objetivos da LGPD, mas esse é o objetivo, são os objetivos de maneira bem rasa, bem sintética. Algumas definições importantes aí sobre a LGPD, que talvez sejam vitais enquanto estrutura da lei. A LGPD vai falar sempre de dado pessoal. Nós temos os dados pessoais. Eu não vou ficar citando o artigo aqui, pessoal, para não ficar muito técnico, e essa não é a intenção, tá? Mas está lá no escopo da lei, dado pessoal, o que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível, o papel do controlador, o papel do operador, agente de tratamento e o tratamento. Eu gosto de falar desses pontos porque são pontos que sempre abrem a porta para a LGPD. Dado pessoal é toda informação relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável. Tá? Isso é simples. Se você trabalha, se você coleta algum tipo desses dados, você já está sofrendo a incidência da LGPD sobre o seu negócio. Tá? Mas eu só coleto uma dessas informações, mas se você, através daquela informação, puder identificar essa pessoa, você já tem um dado pessoal na sua mão, e a maneira como você vai tratar ou compartilhar esse dado, você tem que comunicar, daí já começa a vir naquilo que nós estamos falando no início. O que é dado pessoal sensível? Dado pessoal sensível, qualquer dado sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação, informação de filiação ao sindicato, informação de caráter religioso, filosófico,
referente à saúde, vida sexual, dado genético, dado biométrico, quando esse dado estiver vinculado a uma pessoa natural. Aqui já entra, inclusive, uma parte que nós estamos discutindo neste momento, né, que é o direito do empregador, se ele tem a permissão, né, se ele tem o direito de obrigar o funcionário ou orientar o funcionário que o seu colaborador, que ele faça o teste aí para Covid-19, por exemplo. Recebi uma consulta ontem de um cliente falando: Marcelo, posso obrigar meus funcionários, eu tenho uma área da empresa que eu não consigo fazer home office, eu posso obrigar os meus funcionários a fazer o teste aí para Covid-19? Eu não quero entrar nesse assunto porque é um assunto trabalhista, mas imaginando que você tenha feito esse teste, que o funcionário, o seu colaborador, ele aceitou fazer o teste, você tem um dado aí referente à saúde desse funcionário, e você vai precisar tomar muito cuidado com a maneira através da qual você vai tratar esse dado, compartilhar esse dado. Alguns clientes me perguntaram: Marcelo, há alguma exceção para esse momento agora de pandemia com relação ao LGPD? Não, não há nenhuma exceção, não houve nenhuma sinalização governamental, legislativa, para que haja a flexibilização de nenhuma das normas previstas na LGPD, tá, pessoal? Então, é importante que você tome muito cuidado nesse momento com as informações que você está coletando, seja dos seus colaboradores, seja de qualquer outra pessoa física que você tenha acesso a esses dados. Isso é muito importante. Assim como em todas as épocas, é importante que o dado pessoal e o dado pessoal sensível ele seja tratado com muita responsabilidade. Controlador, vamos lá, próximo item aqui, é aquela pessoa que tem competência para tomar decisões referente ao tratamento de dados pessoais, tá? Controlador, pessoal, ele pode ser uma pessoa física ou pessoa jurídica. Ele não precisa ser necessariamente uma pessoa jurídica. Ele pode ser uma pessoa natural também, de direito público ou privado, tá bom? Então, aquela pessoa que vai tomar a decisão, que vai decidir quanto ao tratamento dos dados pessoais. O operador também pode ser uma pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, e a pessoa que vai realizar, vai operacionalizar o tratamento de dados em nome do controlador, tá? Essas duas pessoas, elas se tornam os agentes de tratamento, tá? Essas duas pessoas, elas vão se tornar os responsáveis pelo tratamento de dados, e o tratamento é toda operação que venha a ser realizada com um determinado dado pessoal. Então, vamos exemplificar aqui. É a produção, a recepção, a classificação, transmissão, processamento, o armazenamento. Muita gente tem dúvidas sobre isso. Ah, mas eu só coleto e armazeno. Eu não compartilho, eu não trato, eu não tenho nenhuma outra ação sobre esse dado. Eu só armazeno o dado. Eu sou responsável aos olhos da LGPD? Sim, você é responsável aos olhos da LGPD, né? A lei, ela incide sobre você também. E isso é muito importante para que você tome também as devidas precauções e esteja adequado àquilo que a lei determina. Então, controle de informação, comunicação, a difusão da informação, a extração dessa informação. Existem muitas ações aqui que vão caracterizar tratamento. Tá? Eu citei algumas. E também é um assunto bem extenso, mas você fazendo só o fato de coletar
e armazenar para simplificar, e daí a partir disso, qualquer outra ação maior do que isso, você já está, você já sofre incidência da LGPD, você já tem que estar adequado. Então, o simples fato de você coletar e de você armazenar já configura aí tratamento de dados, ok? Vamos para o próximo slide aqui. Uma área legal, um ponto legal, existem áreas ou negócios mais sensíveis? Eu entendo que não. Todas as áreas, elas são importantes. Todas as empresas, elas vão sofrer incidência da LGPD. Isso é muito interessante porque não houve esse debate de estabelecer uma classe que ficasse fora da LGPD, um determinado mercado, um determinado nicho que ficasse fora. Por quê? Porque todas as empresas hoje, de uma maneira ou de outra, elas coletam algum dado pessoal. Eu creio que existem negócios mais sensíveis. Eu falei que não existe mais importante. Eu acho que em grau de importância todos são iguais, mas a sensibilidade, sim. Eu creio que alguns são mais sensíveis. Nós podemos falar da área escolar, principalmente as universidades são importantes, sim, né? Ela trabalha com uma série de dados pessoais sensíveis. Hoje, a vida acadêmica de um aluno, ela está toda online, ela está toda em cloud. Então, você tem ali, sim, preferências de natureza filosófica, política, religiosa, e isso por si só é um dado, esses são dados sensíveis, e a instituição educacional é responsável por esses dados, pelo simples armazenamento, como disse há pouco, mas no tratamento, na coleta, enfim, e o aluno, ele necessariamente tem que estar ciente sobre qual o destino que será, sobre qual destino que serão dados aí, que esses dados vão sofrer. Então, a instituição universitária, as instituições educacionais de nível universitário são importantes, sim, mas mais sensível ainda são as instituições educacionais que lidam com o menor de idade, ou seja, escolas de nível de educação básica, educação infantil, educação de nível fundamental e ensino médio. Por quê? Porque você tem o menor de idade, você tem a corresponsabilização dos responsáveis desse menor de idade. Então, tem vários clientes hoje usando algumas plataformas de interatividade com os alunos, e sempre surge essa dúvida, né? Tudo que o aluno faz no ambiente de rede, de quem é a responsabilidade? Eu informei qual destino serão dados, qual o destino dos dados, o tratamento que esses dados vão sofrer, se vai haver compartilhamento, se não vai haver, se é exclusivamente para o fim de avaliação acadêmica desse aluno, se esse aluno ele está ciente de quais são as responsabilidades dele dentro desse ambiente. Enfim, então a instituição educacional ela é muito vulnerável. Por quê? Porque você tem um público, uma geração totalmente diferente tendo contato com a tecnologia, uma geração que tem uma percepção de tecnologia diferente de uma geração um pouco mais velha, né? Você falando hoje de 10, 15 anos de diferença, você tem abismos através do qual há o desenvolvimento desses adolescentes, né? Eu atendo algumas escolas, então eu tenho essa percepção de como o aluno, o adolescente, ele hoje
ele é muito mais rápido no raciocínio dele, ele consegue entender, captar informação muito mais rápido, ele consegue disseminar essa informação muito mais rápido. E isso é um desafio para a tecnologia, porque o profissional de TI ele tem que estar muito mais atento à estrutura jurídica para você inserir esses alunos e responsabilizar o aluno e o responsável. Ela tem que ser muito mais presente, muito mais clara para o responsável que vai assinar esse documento, e principalmente a escola, a instituição educacional, ela precisa ter muita certeza daquilo que ela vai fazer com esses dados, o tratamento que esses dados vão sofrer. Isso é fundamental. E então, dentre essas instituições sensíveis, eu nomeio as escolas, a área educacional, não que as outras áreas não demandem atenção, mas sim merecem um olhar muito apurado, um olhar muito cuidadoso. Setor educacional, outro setor, setor de saúde, né? Falamos educacional, setor de saúde é outro setor muito sensível, porque você está trabalhando com dados biológicos, informações genéticas, informações de saúde. Nós ouvimos, no final do ano passado, né, uma grande operadora de plano de saúde sofreu um ataque. Eu já tive a oportunidade de, como advogado, atuar num gerenciamento de crise de um laboratório que sofreu uma violação dos seus dados, e nós tivemos informações genéticas, exames, uma série de informações muito sensíveis aí que vazaram desse cliente. Então, a área de saúde é outra área muito sensível, uma área que o responsável, né, de novo, agora o agente de tratamento, ele tem que estar muito atento, tem que haver uma sincronia muito grande com relação à expectativa de tratamento de dados, o consentimento do usuário daquele serviço, né, do cliente. Hoje, de novo, nós temos os laboratórios, na sua grande maioria, já trabalhando com informações online, resultados de exames disponibilizados plataforma digital, e isso é um outro problema, né? Porque nesse processo pode haver alguma violação. E aqui eu quero abrir um parênteses, que é algo que a gente discute muito na prática, e eu tenho levado esse assunto para o meio acadêmico, né? Para dentro da universidade, que a principal barreira, né? E aqui nós estamos entre profissionais da área de TI, a principal barreira, muitas vezes profissional de TI, é o usuário. O ponto crítico da curva é o usuário. Ah, Marcelo, então eu estou na área de saúde, eu sou operador de plano de saúde, eu sou um laboratório, eu sou um hospital, como eu faço? O consentimento. Você vai disponibilizar essa informação do exame através de uma plataforma digital? Eu entendo que isso é uma facilidade para o meu paciente. Excelente, não tem problema. Mas o consentimento, a hora que ele vai autorizar, ele vai receber, que ele aceita receber um código, um PIN, um usuário, ou ele vai receber aquilo através de um determinado e-mail, você está explicando para ele qual que é o procedimento, ele dá anuência a esse procedimento. Por quê? Porque, olhando e falando como advogado, as demandas que envolvem alguns clientes, dependendo do setor desse cliente, é justamente a falha de segurança que envolveu o usuário e não o prestador do serviço.
E isso é muito importante que você tenha como comprovar isso, se isso tomar uma proporção jurídica, que você tenha como comprovar, que você tenha como demonstrar que houve o consentimento do usuário, que houve o aceite desse usuário com relação a esse serviço. Eu já tive situações, para exemplificar aqui, de uma pessoa imprimir um exame, esse exame vazou, dentro dessas copiadoras em shopping, num shopping center. Ela foi imprimir o exame, ela deu o PIN lá pro funcionário, né, da copiadora, ele acessou e depois esse exame acabou vazando. Então falamos de setor educacional, falamos de saúde, temos aqui o setor imobiliário também, que trabalha com dados pessoais sensíveis. É importante falar também da responsabilidade das imobiliárias, das incorporadoras. Fui convidado semana passada para fazer uma adequação em uma imobiliária que também tem um braço incorporador e, de novo, sem nenhuma política de tratamento de dados, sem nenhuma política de informação ao usuário, ao cliente, dados descentralizados de uma maneira muito irresponsável, falei isso ao cliente. Por quê? Porque um vazamento na proporção de dados que ele tem, com o detalhe dos dados que ele tem, arranha a imagem, e se tratando de incorporadora, onde você lida com informações socioeconômicas, é muito perigoso e isso pode, inclusive, provocar um efeito cascata aí que inviabilize seu negócio. Uma outra área importante que a gente vai falar à frente é o RH. RH aí vem desmistificar que existem empresas que não estão sob a incidência da LGPD, né, não sofrem os efeitos da LGPD porque ela não trabalha com a coleta de dados de pessoa natural diretamente, enquanto cliente. Perfeito, existem muitas empresas assim, mas conversei alguns dias atrás com o Rodolfo sobre isso, e nós temos empresas que não lidam diretamente com dados de pessoa natural, ou seja, de pessoa física, mas ela tem lá 200, 300 colaboradores, e ela faz a coleta de dados desses colaboradores têm acesso ou disponibilizam informações pessoais no ambiente de rede da empresa, enfim. Então, RH é outra área, mas eu quero falar um pouquinho mais à frente sobre a sensibilidade do RH. Então, a LGPD, ela vai exigir, ela vai propor que as corporações elas criem processos, novos processos, ou adequem processos ao seu texto. Ela vai trazer essa proposta, né? Isso é uma obrigação legal. Eu não gosto de usar essa palavra, obrigação legal, porque a maioria dos meus clientes eles têm essa percepção de que não é só a questão da lei, é uma questão que vai trazer qualidade ao seu serviço. Isso, de novo, voltando à experiência que eu tive na Europa, isso deu eficiência para as empresas que largaram na frente, que se adequaram primeiro, que criaram rotinas, que adequaram a sua parte de TI, que adequaram a parte jurídica, adequaram contratos, criaram manuais de consentimento interno. Essas empresas saíram na frente. Eu entendo que isso vai se tornar, com o passar do tempo, um selo no mercado. Hoje, em algumas áreas, eu já percebo isso. Empresas que estão adequadas, mesmo sem a LGPD estar vigorando, eu já percebo alguns clientes falando: Marcelo, preciso me adequar a isso, como que eu comprovo isso para um determinado cliente, como que eu demonstro isso? Então,
não existe, não existe como escapar. O que eu entendo é que as empresas mais ágeis, neste processo, elas vão ganhar eficiência diante de fornecedores, diante de clientes, diante de colaboradores. Isso vai tornar a empresa mais atrativa para se trabalhar, para se negociar. Porque, Marcelo, como você pode falar isso se nós não estamos no período de vigência da LGPD? Porque eu vi exatamente isso acontecendo no contexto da GDPR na Europa, tá? E daí aqui a Brasiline, ela pode trazer o conhecimento, o suporte, tecnologia. Eu conheço a ferramenta Brasiline, é fantástica. Ela traz para o profissional de TI todas as ferramentas que ele precisa, e ela também traz para o encarregado de dados e para a área jurídica as ferramentas que eles precisam para acompanhar, gerar os relatórios que serão encaminhados à NPD. Ela vai gerar toda a segurança que esses profissionais demandam no dia a dia para estarem adequados à LGPD. Vamos falar rapidinho aqui de alguns pontos que eu entendo são muito necessários para este momento, tá? Nesses 5 meses aí foi o tema desse nosso bate-papo. Então, o que eu faria, né? Marcelo, se você estivesse do meu lado aqui, se você fosse um empresário, o que você faria nesse momento, né? Então, existem muitos pontos, tá, pessoal? O Marcelo falou que é só isso. Não. Existem uma série de informações que vão ser adequadas, precisam ser trabalhadas, mas é importante que nesse momento esses pontos que eu vou falar aqui, que eu vou compartilhar aqui, eles sejam mais observados. Bom, em primeiro lugar é a base jurídica. Você precisa entender, né, qual base jurídica deve ser utilizada para tratamentos em cada caso, tá? Vou dar um exemplo aqui. O Marco Civil da internet, ele permite o tratamento de dados pessoais exclusivamente através da obtenção do consentimento do titular dos dados. A LGPD, ela traz 10 hipóteses para o tratamento dos dados, incluindo também o interesse legítimo do controlador ou de terceiro. A necessidade de cumprimento de um contrato, por exemplo, uma obrigação legal ou até uma obrigação regulatória. Marcelo, quem está exposto nesse sentido? Operador de plano de saúde. Ele é obrigado a captar determinados dados, porque ele tem obrigações legais diante da ANS, não só operador de plano de saúde, mas hospital, clínica. Ele tem que captar dados por quê? Porque dependendo da informação que ele captou, ele tem que atender uma agência regulatória, que é a ANS, ele tem que atender uma secretaria de saúde. Então, o Marco Civil, aqui você tem que entender qual base jurídica em qual base jurídica eu estou enquadrado. Vai depender do seu negócio, vai depender do caso concreto. E isso é muito importante. Você precisa avaliar detalhadamente qual a base para o tratamento de dados pode ser utilizada no seu caso. Importante observar que quando o tratamento de dados pessoais ele for baseado no consentimento, o controlador dos dados ele deve manter documentação que comprove a obtenção em conformidade com a legislação. E aqui eu gosto muito da LGPD por conta disso. Ela é uma lei que ela é interdisciplinar. Você vai perceber que existem excelentes advogados, eu tenho excelentes colegas, uma galera que realmente manda muito bem com relação à LGPD, que entende, sabe falar, entende de TI, consegue fazer essa conexão. Mas tem muito advogado hoje que não entende da LGPD, não entende disso.
Ah, para tudo eu preciso de consentimento do usuário. Não. Como eu disse agora, eu tenho empresas aéreas, por exemplo. Empresas aéreas, ela vai captar dado para um fim regulatório. E por aí vai. Você tem uma série de informações que vão ter impacto. Redes de farmácia, elas coletam dados pessoais sensíveis, tá? Isso está naquela guia lá que o médico dá para você comprar um determinado medicamento que é controlado, e ali você preenche, ou deveria preencher, né? Sabemos que alguns profissionais não se adequam, mas você deveria preencher uma série de informações, e aquelas informações são destinadas para o Ministério da Saúde, através da Anvisa. Você vai destinar algumas informações para órgãos responsáveis que vão receber essas informações compartilhadas. E daí você precisa ter a base legal e ter isso documentado, que você captou esses dados por conta disso. É igual a área educacional. Você faz a coleta dos dados, você pega os dados, você compartilha dados com quem? Com Secretaria de Educação, com o MEC, se você estiver no âmbito universitário, você compartilhar com a CAPES, enfim, tem diversos órgãos que exigem essa troca de informação, tá? Então, isso é só para explicar que você tem que entender com qual tipo de dado estou trabalhando e qual é a minha base jurídica para fazer a coleta desses dados. É o consentimento do usuário? Eu coleto porque é uma obrigação contratual dentro do meu negócio, e eu vou coletar porque eu tenho isso como obrigação jurídica, mas é o consentimento do usuário. Não, eu coleto porque é uma exigência regulatória, uma exigência governamental, e eu vou colocar esses dados, e eu tenho como comprovar que eu fiz isso debaixo da orientação legal. É importantíssimo que você conheça a sua base jurídica. Um outro ponto muito importante mesmo, são os direitos do titular, tá? Toda a estrutura operacional, técnica, jurídica da organização, ela precisa obrigatoriamente estar adequada para garantir que os direitos que a lei proporciona ao titular sejam realizados. Tem que tomar muito cuidado com isso. O titular dos dados ele precisa ter acesso facilitado a informações sobre tratamento de seus dados pessoais, e ele tem o direito de exigir a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Aqui é outro ponto importante. Você não faz adequação só com a parte jurídica e você não faz adequação só com a parte tecnológica. De novo, a LGPD é uma lei multidisciplinar. Ela, embora ela tenha o formato de lei, ela traz artigos, incisos, parágrafo único em todo o seu texto. É importante dizer que ela é uma lei que ela tem que ser interpretada, ela tem que ser analisada. Ela não é uma lei tailor-made, ela não está desenhadinha. Não, você tem que adequar a lei ao seu caso, ao seu business, ao seu negócio, e a partir disso você vai poder daí falar assim, eu estou adequado, estou em processo de adequação. Você vai entender se você precisa ter um encarregado de dados interno, se você pode ter essa pessoa de maneira terceirizada. Eu tenho colegas hoje que migraram totalmente do ramo jurídico, contencioso ou consultivo, e estão trabalhando exclusivamente como DPO. Tem 5, 6 clientes como DPO. Eu estou atendendo as empresas como DPO,
mas como eu tenho área acadêmica, eu sou advogado, eu ainda não eu tenho analisado bem esses convites. Por quê? Porque demanda do interesse do cliente, isso a gente conversa muito entre os colegas que já desenvolvem isso, demanda diretamente o interesse do cliente em querer adequar a sua área, adequar o seu negócio ao LGPD, e principalmente entender que o DPO ele vai funcionar como um compliance de dados. E lembrando, né, as características do compliance, para quem conhece, o compliance ele tem autonomia. Ele vai responder para o CEO, ele vai ter poder de gerir a operação de maneira que ele seja adequada à LGPD, até porque o encarregado de dados é a pessoa que, a partir da vigência da lei, vai responder diretamente para a NPD. Tá? Então, os direitos titular, né, eles são importantes. É importante que a organização desenvolva mecanismos para permitir que os titulares de dados eles exerçam seus direitos de forma facilitada e segura. Você vai fazer isso a partir, vai ter a forma jurídica de adequar isso e daí vai demandar ferramentas de TI. Por isso que é importante que você tenha um bom parceiro de TI, você tenha uma infraestrutura funcionando corretamente para que o seu usuário, o titular dos dados que você coletou, ele tenha essa facilidade. Vamos para o próximo passo, que é a gestão de consentimento, que é importante também que você adote medidas para garantir que há um consentimento adequado para o processamento dos dados. Se você tem uma obrigação contratual, se você coleta os dados por força de um contrato, por força do seu modelo de negócio, não há objeção, mas deve haver o consentimento. Você precisa do contrato, e o contrato é a maneira que você vai expor para o usuário dos dados, para o titular dos dados, a forma que você está captando esses dados. Precisa ter um desenho legal, as palavras, a maneira que está explicado ao titular dos dados. Isso é fundamental, sob o risco de você ser acusado de ter coletado dados sem o consentimento, sem a anuência do titular, ou, pior ainda, sob o risco de você ter algum problema com relação à violação desses dados, e então você sofrer aí algum tipo de punição, olhando já sobre a vigência da LGPD, de punição quanto a violação desses dados, se ela ocorrer. Lembrando sempre que dentro da gestão de consentimento deve estar explícito para o titular dos dados que o tratamento ele é realizado de forma segura e com a utilização de todos os meios técnicos necessários para que, enquanto ocorre o tratamento desses dados, tá? Então, dentro da gestão de consentimento, é importantíssimo isso. Você precisa conservar esses dados visando sempre, dentro da gestão de consentimento de novo, deve haver a conservação dos dados visando sempre o atendimento da finalidade pela qual os dados foram coletados e para cumprir as obrigações legais e regulatórias. Tá? Dentro desse processo aqui, o encarregado pelo tratamento de dados ele tem que estar nomeado, ele tem que ser alguém acessível dentro da organização, o encarregado de dados ele tem que ter o nome dele no seu site. E por quê? Porque o usuário ele tem que ter, o titular dos dados ele tem que ter acesso a essas pessoas, ele tem que ter facilidade para que esse processo ocorra. Eu posso compartilhar depois, existe um processo aqui que foi movido por um cidadão espanhol em 2010, é só para explicar isso, contra o Google e contra um jornal local.
E sempre que esse cidadão ele digitava o nome dele no Google, é, o Google linkava uma série de buscas que estavam indexadas ao jornal de 1998, 1997, que listava o nome daquela pessoa a uma série de processos de penhora de bens, né, penhora de imóveis, por conta de dívidas fiscais. E ele demandou, né, moveu um processo contra o Google, contra esse jornal, pedindo que o nome dele não mais tivesse indexado a essa informação, porque ele já havia quitado, os imóveis já foram penhorados, ele havia quitado aquela dívida e aquilo trazia transtornos para ele. Em primeira instância foi atendido, o Tribunal de Apelação espanhol, ele tem um nome que eu esqueci agora, audiência, fugiu o nome, mas enfim, encaminhou o caso para o Tribunal de Justiça da União Europeia, que entendeu que sim, os mecanismos de busca, e daí isso tem a ver com gestão de consentimento, ele não pode indexar informações que estejam desatualizadas. O motor de busca ele não pode apresentar links que contêm informações desatualizadas com relação a uma determinada pessoa. No caso, o Google foi condenado, o jornal ele expunha aquilo como uma base digital, né, o jornal da época, e o jornal foi absolvido, mas o Google especificamente foi condenado, porque ele não podia indexar aquela informação, né, o motor de busca não podia indexar aquele link ao nome do titular daqueles dados, tinha que desassociar. Então, nessa parte de gestão de consentimento, o contrato, a anuência do titular dos dados, ela é muito importante para a finalidade dos dados, e daí de novo, né, para cada caso concreto. Vamos falar um pouquinho aqui de colaboradores e RH. Eu tenho entendido que o RH é uma das áreas que mais demanda atenção com o LGPD e tenho visto as pessoas muito preocupadas, sim, com a questão da adequação ao LGPD, mas olhando para fora e não para dentro. As pessoas estão olhando muito preocupadas com o que está acontecendo fora. Bom, o titular dos dados, o meu cliente, a pessoa com a qual eu interajo, qual o risco, o consentimento está ok, se eu estou num ambiente do mercado imobiliário, como que eu estou garantindo a proteção dos dados aos meus clientes, se eu estou no ambiente escolar, como que eu estou fazendo isso com os meus alunos, que garantia eu dou aos pais dos meus alunos, se eu estou num ambiente de saúde, que garantia eu estou dando para os meus pacientes, para os meus clientes de planos de saúde, enfim, tudo isso é muito importante, demanda muito trabalho, merece adequação sim, com certeza, mas o RH, a nossa cozinha, ele está dentro de casa, e isso sim demanda muita atenção, demanda muito cuidado. Por quê? Porque informação de colaborador, informação de terceiros, olhando o RH, lógico, com todas as suas vertentes atuais, tá, pessoal? Não só olhando aquela figura daquele funcionário com a carteira assinada, mas olhando o RH enquanto uma estrutura que agrega mão de obra dentro da organização. Como que isso está sendo administrado? Como a LGPD está sendo administrada dentro do seu RH? Por quê? RH ele trabalha diretamente com dados pessoais sensíveis. Um grande número de empresas, eu tenho clientes que fazem isso, coletam, por exemplo, ou digitalizam a carteira de vacinação dos seus empregados. Essa é uma informação
pessoal sensível, informação de saúde. Eu outro dia tive um ponto para resolver dentro de um cliente que, ao coletar a carteira de vacinação atualizada de um dos seus colaboradores, ele descobriu que havia algumas vacinas que não estavam atualizadas. E ele falou para o funcionário, porque isso faz parte do manual de conduta interna daquela empresa, pelo contato que esse colaborador tem com outros colaboradores, que ele precisava atualizar a sua carteira de vacinação. E a pessoa é contra as vacinas, mas o problema não foi esse. É que nesse processo, em mapear quais as vacinas precisariam ser atualizadas, a carteira de vacinação ela vazou, foi encaminhada por um e-mail de um outro colaborador, que encaminhou para outros colaboradores, apontando que aquele colega de trabalho, enfim, ele seria responsável porque, ao não se vacinar, ele colocava em risco a saúde de outros colegas. De novo, vem a questão da proteção dos dados, como isso ocorre dentro do ambiente corporativo, quais as medidas o RH está tomando, se você está dando suporte para que o seu RH atenda essas demandas, essas atualizações, tá? Então, a gestão de funcionários, a contratação, a demissão, você precisa atualizar os seus manuais de conduta, os manuais de conduta interna, isso é fundamental. As rotinas dentro do ambiente de trabalho, elas têm que ser muito bem definidas, muito claras. Utilização de rede social, utilização de equipamentos de tecnologia dentro da empresa, no momento do trabalho, tudo tem que ser muito transparente para que o profissional ele tenha a certeza daquilo que ele pode e daquilo que ele não pode fazer, mas também que ele tenha a certeza de que os dados com relação ao desenvolvimento do seu trabalho dentro daquela organização estão bem protegidos. Isso é de fundamental importância. Precisa haver esse controle, precisa haver essa adequação. Algumas áreas já trabalham com coleta de dados biométricos, ou seja, aquela digital que você tem para fazer o controle de hora, é um dado biométrico, a biometria digital. Geralmente as empresas terceirizam isso. Como que está essa relação? A empresa que faz a terceirização desses dados biométricos, ou o controle desse dado biométrico de ponto, qual a garantia que ela te dá no armazenamento do dado biométrico do seu funcionário? Ela garante que esse dado é anônimo, ela consegue anonimizar esses dados, ela consegue descaracterizar a origem desse dado. Não é só o RH interno, mas são as relações que o RH tem com os seus outros terceiros prestadores de serviço. Em que sentido? As clínicas que fazem exames admissionais, exames demissionais, empresas de vacinação que fazem aqueles processos de vacinação em company, as empresas que fazem a coleta de biometria digital para controle de ponto. Dependendo do setor que você está, você tem um nível maior ainda de controle da vida pessoal do funcionário. Empresas de engenharia que dentro de canteiro coletam dados mais sensíveis ainda, escolas que também coletam dados da vida pessoal dos seus colaboradores, professores, enfim. O RH é uma área extremamente sensível, nós precisamos olhar para dentro das corporações. Por quê? Porque a violação de um dado de um colaborador, ele tem, aos olhos da LGPD, ele é tratado da mesma maneira que
um cliente que, por força contratual, regulatória, por força do negócio, teve um dado violado, a LGPD vai olhar e vai classificar essa violação, é, esse desenquadramento à legislação da mesma forma. Por quê? Porque a LGPD fala do tratamento de dados pessoais de pessoas naturais. Então, independente do cliente ou de um colaborador, eles merecem a mesma atenção e procede a adequação da lei. Por último, nesse processo é falado do encarregado dos dados, o famoso DPO, que torna-se necessário nesse processo, porque é a figura dessa pessoa que vai ser responsável por conversar com a NPD, conversar com o mercado. Eu vejo essa figura muito institucional, uma pessoa com uma capacidade institucional, perdão, mas com uma capacidade técnica muito grande, porque a partir de agora é ele que vai garantir que aquela determinada organização ela está adequada à LGPD, é ele que vai fornecer os relatórios, é ele que vai garantir que tecnicamente os arquivos estão armazenados de acordo com a lei, é ele que, em caso de uma violação, de um sequestro de dados, é ele que vai se reportar à autoridade policial junto com um advogado, ou pode ser a mesma pessoa, daí depende de cada organização, da necessidade e da capacidade, da demanda de cada organização. Mas aí tem aqui eu nomeei algumas funções, que é do encarregado de dados, que é a manutenção do mapeamento de dados, o acompanhamento dos pedidos dos titulares, a prestação de contas à NPD, o reporte de vazamento de dados, os testes de legítimo interesse, manutenção do consentimento e os relatórios. Então, o DPO tem um papel muito importante, pude aprender um pouquinho disso lá na Alemanha, e, de novo, vale a pena ver a experiência, né, de alguns colegas lá. Eu tenho clientes que hoje estão submetidos à GDPR, e esses clientes eles estão hoje cada vez mais correndo para ter adequação não só à LGPD, mas à GDPR, porque, de novo, isso gera maior confiabilidade no mercado, e você não vai conseguir fazer isso sem um bom DPO, sem uma pessoa que tenha autonomia de conduzir esse processo de adequação e que tenha, após o processo de adequação, autonomia para manter aquilo que foi realizado. Lembrando que não é só adequar, mas é manter a sua empresa em conformidade com esses processos exigidos pela LGPD. Aqui a adequação jurídica e técnica, né? De novo, a LGPD ela traz essa necessidade. Você não faz só adequação de maneira jurídica, mas todo o processo de implementação de adequação à LGPD, ele tem a parte jurídica, ele tem a parte técnica, tá? Eu vou falar aqui da minha experiência. Eu estou há 10 anos nesse mercado, então passei pelo boom do surgimento dos e-commerces, a adequação desses e-commerces ao Código de Defesa do Consumidor, aos manuais de consentimento, aos contratos, tenho software houses como clientes, enfim. Eu consegui transitar ao longo desses 10 anos de ponta a ponta na área de tecnologia, e uma coisa que eu aprendi e que a LGPD, perdão, ela tem demonstrado. A área de tecnologia não é uma área que você vai só fazer juridicamente, ou você vai fazer só com advogados. Você precisa de uma boa equipe técnica, você precisa de uma boa infra, e daí sim você vai conseguir adequar
a sua empresa a essa necessidade atual. Aqui são algumas adequações jurídicas que, para passar bem rapidinho, nós já estamos aí no finalzinho, eu quero abrir para as perguntas. A definição jurídica é basicamente também, de maneira bem sintética, definição de escopo, data mapping, a parte de gap analysis, a programação de proteção e ferramentas de compliance e o PDCA, tá? Que é após um ano da finalização do trabalho. Bom, pessoal, vou voltar para o Rodolfo, acho que vale a pena o Rodolfo falar um pouco dessa integração da tecnologia com o LGPD, e ele já falou um pouquinho do potencial da Brasiline. A Brasiline é um parceiro para mim, mas um parceiro que tem muita qualidade e muito potencial para conduzir essa parte tecnológica que a LGPD exige. Rodolfo, estou voltando para você agora. Doutor Marcelo, eu quero agradecer muito o seu tempo, toda a sua disponibilidade, agradecer pelo conteúdo abordado. Como já disse, essa gravação foi realizada, né? Essa apresentação foi gravada, a gente vai disponibilizar, também via e-mail para os nossos clientes e com o seu contato, tá certo? Com o seu contato, com o seu melhor e-mail aí para quem quiser fazer a parte de consultoria com o Dr. Marcelo, fica à vontade também. A gente da Brasiline, a gente trabalha, como já dissemos, na parte técnica, né, na parte da segurança da informação, e a gente consegue também entregar uma proposta de adequação à LGPD de forma consolidada, para que seja abrangido, né, toda a adequação, tanto da parte de compliance de dados, quanto a parte de tecnologia e segurança da informação. Ok, pessoal? Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todo mundo. Doutor Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Fique à vontade também se quiser deixar uma palavra aí para finalizar. Agradeço mais uma vez, Rodolfo, agradeço o convite da Brasiline. Obrigado aí pela atenção dos demais participantes. Grande abraço a todos. Grande abraço a todos, muito obrigado a todos. Ótimo dia. Bom dia.